Oi, pessoal, tudo bem? É a Nívia aqui do canal escrevendo uma nova história. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu tô muito contente, tá? De ter vocês por aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de eu ter comprado uma casa, né? Num pueblo da Espanha vaciada. Eu comentei, né, com vocês nos vídeos anteriores, para quem já assistiu meus vídeos, né? Que eu ia estar gravando esse vídeo. Então, eu queria estar falando aqui para vocês um pouco. Eu vou tentar resumir, tá? O máximo que eu puder, porque a história é muito longa, né? Se a gente for pensar bem, mas eu prefiro assim encurtar um pouco para que o vídeo não fique enjoativo, né, para vocês, tá bom? É mais pelo fato de vocês, né? Às vezes a pessoa não tem aquela paciência, né, de ouvir tudo, então eu vou estar cortando um pouco, tá bom? Mas vou estar resumindo, mas vou estar falando aqui os pontos principais e chaves da história, tá bom? E para você que gosta, né, desse tipo de conteúdo, né, sobre a Espanha, morar na Espanha e, enfim, tudo a respeito da Espanha, eu peço para você aí amavelmente que você possa se inscrever no canal, que você possa comentar, compartilhar com seus amigos, né, deixar aquele like, tá bom? E também ativar aí o sininho de notificação, para que toda vez que eu colocar um vídeo, aí você não perder, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá, sem mais delongas, eu comprei essa casa em 2021, tá bom? E eu comprei na cidade de Zamora, para que vocês fiquem sabendo. Eu comprei ela em 2021, na cidade de Zamora. A cidade de Zamora, ela tem entre 60 e 70 mil habitantes, ela faz parte da província de Castilho e León. É um lugar muito frio, bem frio aqui da Espanha. É um lugar frio mesmo, cai neve, esfria bastante, tá bom? A casa, ela não era centralizada, ela não era em Zamora. Ela era em um pueblo a 40 quilômetros de Zamora, tá bom? Um pueblo que tinha no máximo, eu creio ali, umas 40, 50 pessoas que viviam nele, tá? Contando com a gente. E as únicas crianças que existiam no pueblo eram as minhas, né? As duas meninas que eu tenho, né? Uma jovenzita e uma criança, e também um menininho também que porventura era filho de uma brasileira também que vivia ali, tá bom? Então a gente tinha, era só nós que tínhamos essas crianças ali neste pueblo, né? Era um pueblo que só tinha pessoas mesmo idosas, como a grande maioria dos pueblos da Espanha vaciada. Bom, vamos lá. E como foi que eu fiquei sabendo dessa casa? Eu morava de aluguel num apartamento. Eu estava bem preocupada com o meu marido em questão da crise imobiliária que a Espanha está passando, né? Ainda está passando, né? E na época a gente já se preocupou porque os aluguéis eram muito caros, né? Estavam ficando muito caros. As exigências, perdão, também só aumentando, e a gente já começou a pirar o cabeção, porque afinal de contas a gente tem uma família, a gente tem filhos e a gente se preocupa em dar um futuro para essas crianças, né? E em ter instabilidade, porque a gente quer ter uma estabilidade. É importante você ter uma casa, né? Você sabendo que é tão complicado para você alugar um lugar para você viver e você não ter uma casa é complicado. Bom, por que uma casa, pessoal? Já vou falar para vocês, porque a gente não gosta de ficar preso na gaiola, tá bom? A gente vive em um apartamento, a gente mora porque a gente é obrigado, porque não tem. A realidade é que a Espanha mesmo, casas é mais em pueblos. Então, centralizados, né, no centro, sempre é apartamentos. Então, para você trabalhar, você tem que viver em apartamentos, né? Então, como a gente ainda não chegou nessa fase, né, de ter condições de ser aposentados, né, e nem ter condições de morar num lugar assim, é muito complicado. E como não trabalhamos também remotamente, complica mais ainda. Então, por isso a gente queria, né, uma casa, a gente não queria morar em um apartamento. Por quê, pessoal? Porque a gente gosta de bicho, a gente gosta de animais, a gente gosta de
A gente gosta de galinha, a gente queria ter galinha, a gente queria ter pato, a gente queria ter uma horta, né, plantar, sabe? A gente chega numa fase da vida da gente que a gente começa a valorizar essas coisas, entende? Quando você vê assim, você passa por uma situação igual a gente passou, o mundo passou, né? Por essa situação aí de um vírus, né? Que tanta gente aí morreu, né? Tanta coisa aconteceu. Aí a gente começa a valorizar lugares assim, onde você podia pelo menos sair para fora, respirar, né? E a gente pensou, poxa vida, né? A gente tá cansado, a gente já não tinha investido em nada ainda, né? No Brasil, nem em lugar nenhum. Então a gente pensou, por que não investir aqui? Afinal de contas, a gente veio para cá apenas para trabalhar e tentar melhorar de vida no nosso país, para mandar dinheiro para o nosso país. Era essa a nossa ideia. Mas tudo saiu diferente do que a gente planejou. Então a gente pensou, então vamos comprar aqui mesmo, tá bom? Então eu fiquei sabendo dessa casa através de grupos, né, de Facebook, né? E tem muitas aplicações também, né? E eu acabei vendo também que a casa estava em uma dessas aplicações, né? De casas tanto para comprar, alugar. E eu ousadamente ali peguei o telefone do dono, né? Do proprietário e passei uma mensagem para ele. Lembrando, pessoal, que dinheiro guardado a gente não tinha. A gente não tinha condição de comprar nenhuma bicicleta, a gente só tinha um trabalho e muita vontade, tá bom? Isso sobrava na gente, a vontade e a fé sobrava, porque dinheiro mesmo a gente não tinha. E aí eu liguei, né? Eu mandei, na verdade, uma mensagem pelo WhatsApp para o proprietário e eu expliquei as minhas condições, que eram nenhuma. Mas eu expliquei para ele o que, que eu podia estar fazendo, né? Qual era a minha proposta. Eu fiz ali, eu lancei e eu pensei, né? Se colar, colou. E por incrível que pareça, pessoal, ele aceitou a minha proposta, né? Para minha surpresa, ele aceitou e ele falou: "Olha, você vem aqui, né? Vocês vêm aqui, você, seu esposo, sua família, vocês conhecem aqui a cidade, a casa, e se vocês gostarem, a gente entra aqui em um acordo." E nós viajamos 700 quilômetros, vimos a casa, tá bom, pessoal? Vimos que a casa, meu esposo entende bem disso, vimos que a casa ela era reta, tinha as paredes boas, né? Lembrando que nos pueblos as casas são de pedra, tá? A maioria das casas são de pedra, então elas são muito geladas no inverno, muito frias, tá? No calor é fresquinho, mas no inverno você sofre, né? E a gente viu ali que tinha possibilidade de reformar e a casa ficar boa, tá? Então, pessoal, nós aproveitamos a oportunidade. Foi uma oportunidade para nós, né? Quem tem condições de comprar uma casa, vai comprar uma casa melhor, uma casa com condições de moradia, à vista, que não precisa fazer telhado, né? Que não precisa colocar calefação para calentar a casa, para deixar a casa quente, né? Não era o nosso caso, nós queríamos uma oportunidade e conseguimos. Então, geralmente, pessoal, eu vou explicar aqui, nós compramos essa casa como um aluguel com opção à compra, que eles falam aqui alquiler com opção à compra. Como funciona isso, Nívia? Funciona assim, em geral, tá? Mas não é regra de via. Você tem que dar entre 10, 20 ou 15%, depende de quanto o dono pede, de entrada sobre o valor, né, que eles estão pedindo na casa. Então, eles pedem um valor X na casa, você tem que dar uma entrada de 10%, vamos supor. Depois você fica 5 anos pagando um aluguel, ok? Vocês ficam pagando 5 anos um aluguel, estipulado também pelo proprietário. Isso tanto por imobiliário como diretamente com o dono. E aí, depois desses 5 anos, vai somar a entrada que você deu com os aluguéis que você pagou, e aí somou, aí eles. O que sobrar ali do valor da casa, você tem que ter para pagar, para quitar a casa, certo? O que faltar, na verdade, né? Não é o que sobrar, o que faltar ali do valor X da casa, você tem que ter para pagar. E também o valor da documentação, da escritura, da notária, né? Que aqui eles falam notária, mas é o cartório, né? Enfim, essa coisa arada toda, tá? Então, depois de 5 anos.
Em geral, são 5 anos, tá, pessoal? Tem gente que faz em menos tempo, tem gente que faz em mais, mas eu, até hoje, só vim 5 anos. Bom, nós negociamos a casa, fizemos aí o contrato. A entrada que nós demos não era 10%, porque nós não tínhamos. Nós demos o mínimo possível, o salário do mês, né, de um de nós dois. E assim a gente conseguiu essa oportunidade, né, dessa casa. Bom, pessoal, se vocês estão curiosos, eu vou deixar depois aí para vocês, né? No final do vídeo eu vou deixar as fotos da casa, tá bom? Eu vou deixar para vocês um vídeo do lugar, da casa, para vocês terem ideia de como era precioso, tá? Era tudo muito simples, mas a gente foi muito feliz ali. Bom, compramos essa casa, fomos embora, ficar no apartamento para trabalhar e pensávamos em reformar a casa, continuar pagando aluguel, reformar um pouco da casa antes da gente entrar para dentro dela. Porém, a gente faz um plano e Deus faz outro. Muitas vezes as coisas que a gente planeja não saem como a gente imaginou. Então, o que aconteceu? Nós fomos embora e no primeiro mês eu já fiquei desempregada, porque a minha filha era pequena, sempre doente, né? Ficava muito doente com a escola, fazendo frio. E aí, toda essa coisa, a gente sem rede de apoio, né? Fica muito complicado. Então, eu saí do trabalho, ficou só meu marido e pesou a despesa de 2 aluguéis, mais a comida, enfim, todas as despesas que vocês já sabem, e não sobrava para reformar. Então, nós pensamos, vamos embora, que assim a gente consegue, só pagando um aluguel, a gente consegue reformar. Bom, como nós somos brasileiros e não temos medo de nada, nós pegamos o carro, pegamos as crianças e tchau, 700 quilômetros. Ali nós fomos. Bom, chegamos no mês de novembro, um mês bem gelado, né? Porque até fevereiro é frio, né? Bem frio mesmo. Então pegamos ali o pico do frio, tá bom? Passamos bastante frio, passamos bastante perrengue, porque a casa ela não era preparada, ela não tinha calefação, então as paredes de pedra, é bem frio. A Espanha ela é feita de pedra, os pueblos, pessoal, a maioria das casas são centenárias e são de pedra, tá bom? Uma grande maioria. Então não era uma casa reformada, então a gente passou bastante frio, mas a gente tinha ali uma lareira. Os vizinhos eram pessoas maravilhosas, né? Nos ajudaram muito, nos ajudaram com o tema da lenha, a buscar lenha, né? A gente se sentiu assim nos filmes, né? Porque a gente buscava lenha, cortava lenha, colocava lenha lá na lareira. Eu vou deixar as fotos aí, vocês vão ver, sabe? A gente viveu momentos legais assim, embora o frio era castigante, né? Difícil. Mas a gente é resiliente, a gente aguenta. O problema não foi o frio, pessoal, tá bom? Então eu vou explicar aqui para vocês quais foram, né, os problemas. Qual foi, na verdade, o problema? Bom, mas enfim, ali nós ficamos. Vou falar um pouco. A escola era maravilhosa, tá bom? A escola para minha filha, que era adolescente na época, só tinha 12 alunos. Os professores maravilhosos, deram a maior atenção, tinham como ensinar, dar um ensino de qualidade, porque era poucas crianças na escola. A minha pequena teve 2 professoras maravilhosas, foi recebida com muito carinho, com muito amor, né? Eu chegava, minha filha às vezes estava no colo. Eu sou muito agradecida a essas 2 professoras que cuidaram da minha filha lá no Pueblo. A creche era maravilhosa também. A primária, que a minha filha começou ali, a escolinha também, quando ela foi, né? Que não era bem a primária, era o pré. Também a professora, ela nunca se esquece dessa professora, foi maravilhosa. Então, a gente estava rodeado de pessoas bacanas de verdade, tá bom? Nos pueblos você é muito bem recebido, porque são pessoas idosas. Para você ter ideia, a gente era os ticos, né? Do quase cinquentão, e a gente era os ticos, a gente era os mais jovens, né? E no pueblo onde eu vivia, tá? Que era um pueblo, pessoal, lembrando, era um pueblo a 40 quilômetros de Zamora, que é uma cidade aí de 70, 60 mil habitantes. Então, era 40 quilômetros ainda, tá? Era um pueblo bem afastado, com 40 pessoas mais ou menos que viviam ali. Então, a maioria era tudo idoso. Então, só tinha as minhas filhas de criança e mais um filho também de uma brasileira, por incrível que se pareça, né? Tinha ali uma brasileira casada com um espanhol que tinha também uma criança.
E era só essas crianças que tinha aí no pueblo. Então as crianças eram muito bem assistidas, né? As pessoas deixavam brinquedos na porta da minha casa, eu abria a porta, tinha brinquedos, tinham coisas. Então os meus vizinhos deixavam baldes de azeitona, litros de leite da vaca. Eu não tenho o que me queixar. Eu tive uma horta maravilhosa, eu plantei melancia, eu plantei melão, eu plantei milho, eu plantei alface, eu plantei couve com meu esposo. Nós plantamos aquilo que estava, né, ao nosso alcance, que a gente encontrava muda, a gente plantava ali. A gente foi muito feliz, a gente criou galinha, a gente tinha muitos ovos para dar e vender ali, sabe? Então, a gente tinha muita coisa assim da terra. A gente começou a valorizar muito essas coisas, né? Depois de ver guerra e de ver tudo que a gente está vendo, né? Nesse mundão de meu Deus. Então, pessoal, a gente foi feliz ali, contudo, né? O tema trabalho foi bem complicado. Nós não fomos irresponsáveis. O meu marido, ele era autônomo na época, então ele podia estar indo embora para qualquer parte da Espanha para trabalhar, certo? E eu, antes da gente chegar até ali, eu tirei muitas informações. Eu sempre gostei de ser informada, eu sempre gostei de informações. Só, pessoal, que nem sempre as informações que as pessoas nos dão, elas batem com a realidade da coisa, né? Então, quando a gente chegou ali, quando a gente chegou ali, tinha trabalho para ele como carpinteiro, meu marido é carpinteiro, né? Mas eram pouquíssimos trabalhos, né? Era pouquíssimos, era um trabalho aqui e outro ali. E a dificuldade era bem grande para chegar até os trabalhos, porque era 40 quilômetros, 80 quilômetros, 90 quilômetros. Então, quando chegava no final do mês, que você colocava na ponta do lápis, de gasolina você gastava o preço aí de pagar um aluguel de um apartamento, né? Sem contar que se precisava aí de uma bisagra, para quem trabalha aí nessa área vai entender, quem precisava de uma bisagra, né, para colocar em uma porta de um armário, ele tinha que rodar 40 quilômetros para encontrar uma Leroy Merlin. Então a gente foi vendo que todo o nosso suor, o nosso esforço ali, ele era em vão, porque a gente ganhava pouco. Uma coisa que não é falada, né, que nos pueblos, na Espanha vaciada, dependendo da província que você vai, e na maioria das vezes é assim, o salário ele é mais baixo que as grandes cidades. Então, se o salário já é baixo, né, porque o salário da Espanha é 1.200, 1.300 euros, já falei com vocês em outros vídeos, imagine você ir para uma província onde o salário ali era 900 euros. Ah, Nívia, mas você paga baratinho no aluguel. Sim, pessoal, você paga barato no aluguel, mas você gasta com outras coisas, por exemplo, com o, o combustível, para você sair, para você trabalhar, né? Se você não trabalha remotamente. E aí você pensa, ah, mas os mercados são mais baratos. Negativo. Os supermercados de pueblos, eles são mais caros, porque eles revendem, são mercados pequenos, então eles põem o preço acima, certo? Então, para você chegar até um mercado grande, você ir para um lugar onde tem concorrência, você vai rodar 40, 50 quilômetros. Então, na cidade, você tem mais promoções nos supermercados, porque os supermercados estão um do lado do outro e ele tem aquela concorrência, né? A famosa concorrência, coisa que você não vai encontrar no pueblo. É aquele mercado centenário que tem ali, e se você precisar, você vai ter que comprar ali e acabou, né? Então, a gente viveu, pessoal, eu tô falando daquilo que nós vivemos, tá bom? Agora, falando para vocês aí uma coisa importante, né? Eu vejo aí que tem muitos youtubers, até que eu gosto muito de seguir, né? Pessoas aí que são famosas aí, que já, né, estão no auge aí, né? E são pessoas sérias que fazem aí vídeos a respeito, né, da Espanha vaciada e a respeito desse incentivo do governo para as pessoas virem morar nesse pueblo, né, nesses pueblos. Mas atenção, pessoal, nós moramos ali. Então, nós sabemos bem como funciona a coisa, tá? Mas, o que eu vou comentar aqui com vocês? Bom, primeiramente, aí tem uma série de requisitos que você tem que cumprir, né? Que o governo dá esse incentivo para quem tem menos de 30 anos, né? Já não era o nosso caso, né? A gente já passou dos 40. Então, isso não é para quem tem mais idade, isso é para jovem. Segundo, que é para quem trabalha remotamente. Eu entendo o porquê. Porque se você trabalha remotamente, você tem o seu garantido no final do mês. E você não vai precisar sair
para buscar trabalho, que é escasso, e também você não vai precisar gastar com combustível, carro, etc, para você chegar até os lugares, né? Então a sua vida vai ficar mais fácil se você trabalha desde casa, ok? É por isso. Bom, então o governo ele dá esse incentivo aí para as pessoas, né? Dá em dinheiro, em valor. Eu não sei bem quanto que é, mas ele dá um valor para as pessoas ir morarem ali. Ok, fantástico. Porém, esse mesmo governo que dá essa ajuda para as pessoas, né? Muitas vezes que nem são nativas do país, a viver ali e a formar uma família, a viver nesses pueblos, é o mesmo que não deixa as empresas investirem ali, não deixa empresas grandes irem montar empresas ali e fazerem história ali. Como eu sei disso? Porque eu morei ali, pessoal, e meu marido, ele trabalhou ali por um cliente que foi criado ali, né? E esse cliente era caminhoneiro e ele teve que sair para fora da Espanha para poder ganhar dinheiro, para construir a vida dele, porque os pais viveram uma vida inteira e os avós ali no pueblo. E todos eles eram de ganaderia, porque o que, que os pueblos ali têm? Ganaderia, cuidar de ovelhas, né? Pessoas que têm pastos de ovelhas e cuidam de ovelhas. Então, quem não segue esse caminho tem que sair fora para trabalhar. Então, quer dizer, os jovens nativos ali dos pueblos, espanhóis, por exemplo, têm que sair para trabalhar, têm que ir embora, tem que largar o seio da sua família, né? Tem que largar seus avós, seus pais, largar o lugar onde foi criado, onde estudou a vida inteira, para vir morar em Barcelona, Madrid, cidades maiores, Valência, ou ir para a Bélgica, Alemanha, França, para ganhar mais, para poder ter uma vida laboral, porque ali o governo não deixa, né? Por exemplo, esse senhor que era caminhoneiro, que o meu marido montou uma casa de madeira para ele disse para nós que a Michelin, uma empresa grande, queria se estabilizar ali, queria ir embora, né? E montar, ia ter montar ali uma empresa grande ali, né? Ia gerar emprego para as pessoas. Não deixaram, né? Aí você me pergunta, Nívia, mas não dava para você montar alguma coisinha antes de desistir? Eu tentei, pessoal, eu fui atrás, né? Mas a burocracia, a maneira deles pensar aqui é muito diferente da nossa. Por exemplo, eu queria montar algo na frente de uma escola, porque ali saíam os jovens, eles iam comer um churros, alguma coisa. Não, não podia. Eu tinha que montar numa esquina lá embaixo, escondida, onde não passava ninguém, né? Então, tem uma série de regras aqui. Você não conhece, né? Então, a gente não sabe. Então, a gente dá com os burros na água, né? Então, não é fácil sem contar a burocracia da papelada e sem contar que você já entra gastando. Segunda coisa, um brasileiro montou um bar ali, né? Ele foi embora para tocar um bar. Com 2 meses, esse brasileiro fechou o bar. Por quê, pessoal? Porque as pessoas centenárias do pueblo, que passou um comércio de avô para o pai, de pai para filho, elas não entram num comércio novo, né? De imigrantes. Eu vou ser bem realista com vocês. O imigrante, ele é visto ali, você é muito respeitado, você é muito querido, mas você é visto ali como uma pessoa que chega para trabalhar para os outros, para trabalhar e não para você ser empreendedor, tá bom? Por várias vezes eu fui barrada pelo gestor que cuidava dessa parte aí para o meu marido, que meu marido era autônomo, eu fui barrada por ele em várias coisas. Não, isso não pode, não, isso não. Por que você não arruma um serviço na limpeza do hotel? Tá precisando no hotel tal. Então, pessoal, tenha isso em mente, tá? Que pueblo é feito para quem tá aposentado, para quem tem muita grana e quer investir em alguma coisa, de repente não tem medo de quebrar, ou para quem trabalha remotamente. Lembrando que você que trabalha remotamente vai morar ali. Se você pretende formar a sua família, então vai aqui um recado que um dia tentaram me dar no Facebook e eu não fiz caso. Quando eu ia embora ali, quando eu consultei para ir embora, que eu consultei empregos, né, trabalhos, eu fui informada que sim, que tinha trabalhos e tal. E um senhor, e eu entrei no perfil dele, ele era bem velhinho. Ele me disse assim: "Irra minha, ou seja, filha minha, não faça isso com a sua família. Eu não quero que você se entristeça, né? Eu sei que você está feliz por ter comprado a sua casa, mas
E a gente fica feliz em ver crianças, né, e pessoas para somar no nosso pueblo, mas quando as suas filhas crescerem, elas não vão ter emprego e elas vão fazer como os meus filhos fizeram e vão embora, vão se marchar e vão embora e você não vai ver seus netos crescerem. E isso me afetou profundamente depois de alguns anos. Eu morei quase 3 anos nessa casa, né, nas indas e vindas, tá bom? Porque eu saí 2 vezes só para mostrar para vocês que nós somos resistentes, resilientes, persistentes, que a gente não desiste fácil, a gente é o verdadeiro brasileiro nato, que nós alugamos 2 vezes apartamento. Para quem não assistiu meus vídeos aí anteriores, assista aí meus vídeos das cidades por onde eu passei. Nós alugamos ali um apartamento em Valladolid, uma cidade linda, preciosa, que tinha emprego. Inclusive tem ali fábricas, né, uma fábrica de carro bem conhecida, e ali nós fomos, tá? De peças, né, de carros. E nós fomos ali, morar ali para trabalhar, para tentar pagar 2 aluguéis e reformar a casa. Não rolou, pessoal. Não virou. Por quê? Porque você trabalha, mas aí chega no final do mês, o aluguel é caro, né? Então, você já paga um aluguel caro, aí você paga a casa e aí não te sobra dinheiro para você reformar. E logo, se não te sobra dinheiro para você fazer nada na casa, aí você pode me perguntar, Nívia, mas reforma a casa depois que pagar. Sim, pessoal, mas e aí? Quando no término dos 5 anos, aonde eu ia arrumar dinheiro para pagar essa casa? O restante dessa casa, me entende? Porque o prejuízo ia ser maior quando chegasse no término dos 5 anos e eu não ter o dinheiro para pagar a casa, o restante da casa e fazer a documentação. Então, pessoal, eu não me arrependo, tá bom? Eu fui muito feliz ali, as escolas eram maravilhosas, a vizinhança era muito boa, eu fui muito feliz com a minha horta, com as minhas galinhas, eu doei as minhas galinhas por uma brasileira, eu nem sei se ela papou as minhas galinhas ou se ela ficou, que as minhas galinhas eram poedeiras, né? Colocavam ovos aí, eu tinha muitos ovos em casa, era muito bom, eu vivi o que eu queria viver, né? Um pedacinho daquilo que eu tinha vontade de viver. Mas infelizmente não foi possível a gente ficar com essa casa, né? E mesmo se a gente tivesse ficado com ela, hoje eu entendo que seria muito difícil a gente viver ali, né? Porque os filhos realmente eles crescem, a gente sabe que eles viram pássaros, né? E que eles vão voar, mas ninguém quer, né, uma situação dessa. Todo mundo quer ver os netos por perto, os filhos por perto, né? Ainda que sejam em cidades vizinhas, coisas que ali nem nas cidades vizinhas tinha. Né? Não tinha. A realidade é que não tem emprego, não tem incentivo para empresas irem embora. Então não tem muita coisa, pessoal. É mais para quem é nativo dali, está acostumado com o frio, né? Eu adoro também, eu gosto, não tenho problema nenhum com frio, mas aquele frio rigoroso de você trabalhar com ovelhas, né? Tocando animais no frio, na neve, isso é para quem tem realmente essa natureza, né? E eu admiro aqueles espanhóis que ali estão, que são sofridos, são pessoas sofridas, trabalhadoras e que contribuem para esse país, mereciam que os seus filhos tivessem trabalhos ali, mereciam que os pueblos tivessem mais empresas, mais coisas, né? Mais comércios, para que tivesse uma geração de empregos e não fechassem escolas, como eu vi ali, fechar escolas, fecharem creches por falta de crianças. Então, que você saiba disso, né? Pense direitinho, porque se você também trabalha, né, remotamente, maravilha, você morar num lugar desse, né, e você investir ali, talvez ficar, mas entenda que um dia os seus filhos podem crescer também e deixar você. Se isso não te importa, né, aí é cada um, cada cabeça com a sua sentença e cada um com a sua vida, né, é só um desabafo. Tá bom, pessoal? Bom, eu acho que eu falei tudo, como que foi que eu comprei, como que foi a minha experiência, eu creio que já foi tudo falado. Se faltou alguma coisa, vocês me perdoam aí nos próximos vídeos, eu
comento mais, vocês me perguntem aí que eu respondo para vocês, tá ok? Mas é isso, tá? Morar num pueblo da Espanha vaciada não é para todos, tá certo? Não é para todos e existem sim muitas casas boas que estão já preparadas, algumas estão inteiras, outras estão destruídas, porém a gente vê aí pessoas que estão comprando, né, brasileiros que estão conseguindo comprar. Realmente, se você tem aí, tem casas de 30 mil, de 40 mil euros, são casas baratas, casas boas, grandes, porém você tem que ter o dinheiro à vista para você comprar, e se você não tem, você tem que ter uma boa parte, né, para você dar de entrada, né, e tem que te valer a pena, você tem que ser realmente um profissional aí da tecnologia, tem que trabalhar desde casa mesmo, né? Um profissional digital, porque senão você não tem o seu garantido no fim do mês e a sua vida fica bem amarga, tá bom, pessoal? Mas é isso que eu queria falar aí da Espanha vaciada. Outra coisa também que eu esqueci de mencionar, como que eu posso estar esquecendo, é a respeito de ônibus. Transporte público. Na maioria das vezes não tem transporte público e quando tem, ele sai 2 vezes ao dia, de manhã e depois à noite ou à tarde, né, no final da tarde. Então é bem complicado. O horário que ele começa a sair, pelo menos lá no Pueblo, o primeiro era só às 8, né? E o último, se eu não me engano, era às 4 da tarde. Então te impossibilita de trabalhar em uma empresa, né? Quando você entra às 8 e sai às 5, tá certo? Então é bem difícil, você é obrigado a ter um carro, tá? Eu, por exemplo, meu marido tinha carro, então ele saía para trabalhar. Eu sem carro ficou bem difícil. Se eu comprasse um carro, ia ser dois trabalhando, dois gastando gasolina. E logo tem também o tema das meninas nas escolas, porque quando saíam das escolas não é como você morar centralizado, que daí o filho pode, o maior, pegar o menor na escola e vir para casa, fechou a porta do apartamento, acabou. Ali não, as crianças, o autobus escolar, né, o ônibus escolar da prefeitura, que seria do ayuntamento, da escola, eles deixam o teu filho às vezes numa avenida e o teu filho tem que ir da avenida até dentro do pueblo, né? E isso me preocupava bastante, não podia deixar porque as duas eram de menor. Então, pessoal, tem muitas coisas aí, tá? Abrange muitas coisas, abrange mais coisas, tá certo? Não é bem assim, tá bom? Mas eu fui feliz, né? E ainda serei, porque eu tenho meu plano B, tá certo? Não é o Brasil, mas eu tenho aí meu plano B, estou me preparando com a minha família, e eu sei o porquê de todas as coisas, né? Porque acontece, né? Determinadas coisas na vida da gente. Tudo serve para crescimento. Eu eu não me queixo porque tudo serviu de experiência, de crescimento, né? Ninguém ganha uma medalha sem abaixar a cabeça, não é verdade? E eu sei que me serviu muito, tá? Espero que sirva essas informações para vocês e que seja de grande valia, tá bom? Deixo aí um pequeno vídeo aí com as fotos da casa, tá certo? E os vídeos, e que vocês possam aí ter uma abençoada semana, tá? Eu vou deixar também o link do meu amigo Samuel, que alimenta mais de 100 crianças lá em Moçambique. Se você puder ajudar ele, vai ser de grande valia. Ele é uma pessoa honesta e de confiança, e eu garanto, tá bom? Um beijo, pessoal.